Então vamos lá. Do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de pêndulos, tá? Pêndulos. E pêndulos estão dentro do conteúdo de movimento harmônico simples, MHS. Professor, qual que é o movimento não harmônico, não simples? O movimento não simples, que é o movimento harmônico amortecido, ele é aquele que tem atrito. Tá? Normalmente é o atrito o problema ali. E aí, para resolver isso, a gente precisa de uma outra matemática, né, que vocês não estudam no ensino médio. Então vocês ficarão só com o movimento harmônico simples mesmo. Aí você fala, tá, professor, mas pêndulo eu já tô ligado qual que é do pêndulo. Beleza, você tá ligado, você já viu, acho que você já viu esse conteúdo com o Renato, acho que foi, né? É porque o Mendonça da parte de elétrica, então foi com o Renato. Vocês viram esse conteúdo com o Renato, talvez as formas você já lembra também, já fizeram todos os exercícios, mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui é a importância do estudo do movimento harmônico simples, que é o pêndulo. Pêndulo de Foucault. Professor, é o Foucault carequinha lá do Vigiar e Punir? O Michel Foucault? Não, esse aqui é o Foucault velho. É o Foucault lá de 1700, 1800 alguma coisa. Tá? Não é aquele Foucault que vocês estudam que tem fotinha, bonitinha. É um cara antigão lá. E por que eu vou falar do pêndulo de Foucault? Porque ele é um dos experimentos mais bonitos que já foram feitos na ciência. Ah, professor, esses professores de física são tudo meio retardados. Experimento bonito. Professor, 3 horas da tarde, tô querendo dormir, você falando de experimento bonito. Jovem, tem experimento bonito na ciência, sim. Por que o experimento pode ser bonito? Ele pode ser bonito visualmente, né? Você olhar para o experimento e falar, nossa, que legal o que está acontecendo aqui. Isso normalmente acontece com parte de radiação, de luz, que é, sabe, bem visual. Então, o experimento... Perdão. Tem um experimento que é bonito porque ele é complicado demais para descobrir uma coisa muito doida. Por exemplo, aquele experimento da gotinha do óleo, que vocês provavelmente ouviram falar lá com o Mendonça, que joga a gotinha do óleo do Millikan e ela ficava em equilíbrio no campo elétrico com o campo gravitacional, e aí você tinha a relação de descobrir a carga e a massa do elétron. É assim que eles... igual falaram aqui no privado, a foto do buraco negro. Tá, aquilo lá não é bem um experimento, é uma medida. Mas como que a gente considera um experimento bonito, jovem? Você que falou que é só o buraco negro ali, que é a foto que era bonita. Quando ele é uma coisa muito simples, que passa muita informação, tá? Então, o exemplo aqui do pêndulo Foucault eu acho que é legal, porque primeiro que a gente vai falar de pêndulo, e segundo, pra vocês entenderem a importância desse estudo. Então, eu vou colocar aqui um videozinho. Se ele ficar travando, não tem problema, eu coloco de novo, é um vídeo curtinho, tá? Não tem som, não tem nada. Que é esse vídeo aqui, é uma simulação do que é o pêndulo de Foucault. Ele pendurou numa abadia, que é uma igreja grandona, alta, uma corda com uns 30 metros e um peso de uns 50 quilos. E deixou lá balançando. Vocês vão vendo aí, enquanto ele está balançando, enquanto ele está oscilando, que ele não oscila sempre na mesma linha. Tá vendo que ele vai oscilando e vai girando? Ele vai oscilando e vai girando. Ele vai oscilando e vai girando. Isso aqui é uma versão, eu estou apontando aqui como se vocês estivessem vendo, mas isso aqui é uma versão acelerada do fenômeno. Tá? Se você for para a França, em outros lugares do mundo que tem esses museus de ciência, tem um pêndulo desse, tá? Que fica lá balançando. Deixa eu colocar rapidinho de novo. Tá? Então ele fica lá oscilando, só que demora muito. Então vocês podem procurar no YouTube depois pêndulo de Foucault. E vocês vão ver que ele oscila e ele mexe bem pouquinho, bem pouquinho. Aqui é uma versão acelerada. Aí você fala, tá, professor, eu já saquei. Ele chacoalha ali, não sei o quê. O que isso tem de bonito? É só um pêndulo balançando. Eu já vi isso aí no canal lá que joga areinha e fica desenhando. Grandes coisas. Então, o tamanho disso, no mundo real, essa corda, esse cabo tem uns 30 metros mais ou menos. E a massa ali embaixo não faz muita diferença. Mas é uma massa para manter aquilo esticado, uns 40 quilos. É um negócio realmente grande, tá? Realmente grande. É que aqui eu não vou conseguir separar para vocês. Depois eu coloco um link de um vídeo real, de um pêndulo real do Foucault, anexo à aula, tá? Eu posto a aula e coloco um vídeo, é curtinho. Vocês podem olhar depois no YouTube. Que aí tem lá o experimento em uma dessas abadias.
Mas é um experimento de 1801, 1701, mais ou menos essa época agora. E por que ele é louco demais? Por que ele é bonito como experimento científico? Porque a única explicação para o pêndulo ter esse movimento louco, que não é o vento, não é nada disso, é que se o pêndulo estivesse girando, olha lá, nesse outro vídeo, feito por uma universidade lá da Itália, provavelmente, né, porque está tudo em italiano, você tem um pêndulo, tá? Quem consegue ler em italiano aí está escrito isso, ou alguma coisa parecida com isso, tá? O pêndulo está oscilando. Então, ó, a plataforma está girando, onde o pêndulo está preso, e quando você solta, você tem esse movimento que o Foucault observou lá em 1700, 1800. Visto de cima, ó, a plataforma está girando, você solta o pêndulo e ele faz esse movimento que o pêndulo de Foucault faz de uma maneira muito mais lenta. Aí você fala, tá, professor, mas e aí? E eu com isso? Porque, beleza, já entendi que o pêndulo está girando, mas a abadia não está girando, o teto não está girando. Então, jovem, o teto está girando. O teto da abadia, da igreja onde foi preso o pêndulo de Foucault, está girando. Ele está girando porque a Terra está girando. Esse é o primeiro experimento, assim, que não é de observação indireta, que você não olha, porque a maré talvez aqui, o vento, que você faz um experimento e você consegue só explicar aquele fenômeno por uma rotação. Ou seja, a Terra teria que estar girando para aquele pêndulo estar se comportando daquele jeito. Então a Terra está girando. Aí você fala, professor, isso eu sei. Então, você sabe, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você provar. Na ciência as coisas funcionam com provas, né? Com indícios científicos. Então, 1700 mais ou menos, tem que lembrar que tinha gente ali, e eu não tô zoeira, 1700, 1600, que achava que a Terra tinha 5.000 anos, que existia um limite na Terra, que os barcos caíam. Existia esse pensamento nessa época, tá? Apesar que hoje tem gente que acha que a Terra é plana. Então, aí ó, um já mandou ali. Então, assim, não sei se melhorou muito, mas é um experimento simples, só é grande em tamanho, mas simples, que mostra que a Terra está girando. Aí você pega a informação que desde os gregos se sabia que a Terra era redonda, que a Terra está girando, e aí você começa a encaixar tudo isso nos modelos de Newton que já tinham sido desenvolvidos da gravitação, e você consegue melhorar, essa explicação do que era o sistema solar, de como funcionava o universo ali conhecido, né? O universo conhecido. Ah, professor, mas foi só lá por 1400 que eles descobriram que a Terra não era o centro do universo? Não. Não, também não. Já na Grécia existia uma vertente de pensadores que defendia que o Sol era o centro do sistema solar, tá? Ah, mas então por que só lá com Copérnico, Descartes? Não foi só lá com eles. O problema ou vantagem, na Grécia, o Ptolomeu fez um modelo do sistema solar com a Terra no centro. E esse modelo explicava todos os fenômenos. Estação do ano, posição de planeta, cometa que passava, todas essas palhaçadas eles conseguiam explicar. E já se sabia que o Sol não era, que a Terra, desculpa, não era o centro do sistema solar. Era a desgrande do Sol. Só que ninguém conseguia fazer um modelo melhor. E aí eu acho que é legal citar isso, porque é assim que funciona a ciência. Você só derruba alguma coisa científica com outra coisa científica que seja melhor. Não adianta explicar a mesma coisa. Se explicar a mesma coisa, a outra continua valendo. Você tem que vir com uma ideia melhor. E aí demoraram 1000 anos para conseguir fazer isso. Tá? Lá por época de Kepler, Galileu, que já estudaram no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, é um pêndulo simples que provou, de uma vez por todas, que a Terra estava girando. Claro, velocidade da Terra, que posição do espaço que ela está, são outros 500. Mas que a Terra estava girando, tá aí. Agora, eu sei que o jovem ali mandou. O jovem perguntou ali, mas quem acha que a Terra é plana, o que fala sobre esses experimentos? Eu não quero entrar muito nesse mérito, porque eu acho que é bater em cachorro morto, né? Tentar discutir com alguém que acredita na Terra plana. Mas normalmente o que as pessoas falam quando você tenta fazer uma argumentação científica, mesmo que não sejamos cientistas, mas baseado na ciência, eles tentam desvalidar o experimento. Falam que não funciona, que não é bem assim. Ou que é uma conspiração, né? Porque aí você pode colocar qualquer coisa como conspiração, né? Então, mas vocês têm que entender que, eu não vou nem falar da Terra plana, mas a ciência é construída devagar. E a ciência é mutável.
Vocês têm na história, eu tô meio divagando aqui, mas é só para fechar o raciocínio. Vocês têm na história momentos da história em que a ciência foi usada para o bem e para o mal, tá? Você tem para o bem é o que a gente espera que a ciência seja hoje, né? Tecnologia, avanço no medicamento, todo mundo desesperado esperando a maldita da vacina do Covid, né? Mas no momento do mal, para usada para o mal, porque a ciência é um produto humano, é uma construção humana. Então, você pode utilizar isso do jeito que você quiser, tá? É esse que vocês têm que entender, tem que tomar cuidado. Todo aquele movimento na Alemanha, no final da década de 30 ali, vocês estão ligados o que quer, foi embasado em ideias científicas. Na verdade, a ideia era científica, mas aí foi extrapolado da ciência e virou quase que um culto, um dogma da raça superior e BBB. E isso foi usado como embasamento para atrocidades. Então, assim, a ciência, como todo produto humano, ela é um produto do seu tempo, da sua época, e você tem que tomar cuidado não é, assim, não é que você tem que privar as pessoas da ciência, mas discutir ciência é algo complicado. E é por isso que vocês precisam de educação científica. É por isso que vocês vão estudar física, química, matemática, biologia, fazer os laboratórios, mesmo que você queira, sei lá, plantar bananeira na rua. Tá? Porque você vai viver numa sociedade que a ciência está aí, está em volta de vocês, está em volta de mim. Então, essa é a importância, né, do método científico. Eu já dei uma devagada legal. E do pêndulo de Foucault, que faz parte disso. Vocês sabem, eu já vou ler o que vocês estão mandando, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui. A equaçãozinha do pêndulo que vocês viram é essa aqui, né? Só alegria e só felicidade. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Vamos lá. Ô, jovem, ô Leonardo, a tua pergunta eu vou deixar para depois sobrar um tempinho no final da aula, tá? Vamos ver aqui. Isso mesmo, João, que você mandou aqui da... Deixa eu ler todos aqui. Ô, Daniel, o pêndulo se move, o fato dele oscilar em volta de um ponto é pela gravidade, tá? O fato dele fazer esse movimento de rotação e que cada hora ele está girando em um eixo é pela rotação da onde ele está preso, tá? No caso, onde ele está preso é no teto da abadia, então a abadia estaria girando. Não girando assim, ela estaria com algum movimento de rotação, que seria o da Terra, né? Como eles descobriram que o pêndulo fazia aquele movimento pela Terra estar girando? Então, o Gustavo perguntou como que eles sabiam que a Terra estava girando por aquele experimento. Eles construíram e o pêndulo fazia aquele movimento doido. E aí eles foram entender como que você conseguia relacionar, né? Por que aquele negócio estava acontecendo? E aí, sabe aquele videozinho que eu mostrei de cima, que está girando? Eles perceberam que se você colocasse uma base giratória, não tão moderna quanto aquela, e girasse o sistema, o pêndulo aumentava esse efeito de rotação. Então, quanto mais rotação você colocasse no eixo do pêndulo, mais aquele efeito de desvio ia acontecer. No caso, na Terra, quando você faz o experimento numa construção, ele se movimenta bem pouco porque a rotação da Terra é lenta. Né? Em proporção, é claro que é tudo uma questão de comparativo, tá? Mas foi assim que eles estimaram que existia uma velocidade de rotação ali. Ou você poderia, não sei se eles fizeram exatamente isso, mas tentar anular esse efeito girando para o sentido contrário, talvez. Tá? Mas provavelmente isso não vai acontecer porque a Terra é um corpo muito mais extenso. Mas é por comparação. Se eu aumento a rotação, aumenta o efeito. Então, se existe esse efeito que não era previsto acontecer ali, é porque tem alguma rotação no problema. O pêndulo nunca... Lucas, eu não sei o tempo que demora para ele dar uma volta. Tá? Posso dar uma olhada aqui no finalzinho da aula, mas eu não tenho certeza quanto que é esse tempo, tá bom? Não, ele vai ficar parado só se ele, considerando a resistência do ar, uma hora ele vai parar, né? Ele vai parar ali no meio, vai diminuindo a amplitude de oscilação, e ele para ali no meio. Tá? Então, uma hora ele vai dar uma equilibrada, mas não é sempre. Tá? Peraí. Vai fazer esse movimento diferente. Isso. Pela rotação da Terra que faz com que aquele suporte que ele esteja preso, que no caso é a abadia, esteja girando também. Só que não gira, uma coisa importante, ele não gira igual aquela plataforma que eu coloquei ali, né? Toda a Terra está girando. Então, o movimento de rotação da Terra influenciava
o pêndulo ele faz aquele movimento bem pequenininho. Depois eu vou colocar um videozinho real, de um pêndulo real para vocês verem como que eles fazem. Eles colocam tipo umas pecinhas para toda vez que o pêndulo passar e derrubar, você perceber que ele está com esse movimento, tá bom? Então, ó, isso aqui é o período do pêndulo. Aqui nós temos o comprimento do fio. E aqui nós temos a gravidade. Aceleração gravitacional, campo gravitacional. Então não temos a massa como um influenciador. Vamos colocar aqui um esqueminha, tá? Só para confirmar uma coisa aqui para vocês, e aí eu vou pro exercício da UEL, tá? Vou ter que me dar uma acelerada aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui um simuladorzinho em que eu tenho um pêndulo, tá? Que eu posso soltar ele aqui e ele começa a oscilar. Eu coloquei na câmera lenta, beleza? Então na câmera lenta aqui para ficar mais fácil, se eu colocar na velocidade normal, ele fica muito rápido, tá? Bom, e o que eu quero que vocês entendam? Aquela equação do 2π raiz de LG, ela funciona para ângulos menores ou até 10 graus. Mais do que isso, ela já começa a não ser não muito boa. Aqui no meu simulador, eu vou colocar mais de 10 graus para vocês verem o movimento acontecendo, bonitinho, tá? Então, coisas interessantes. Primeiro, vou puxar aqui para um ângulo de 45 graus e vou soltar. O vetorzinho amarelo que vocês estão vendo aí é o vetor aceleração. É para onde a minha força resultante está. No caso, aqui é uma combinação, aqui nesse momento é a gravidade que está puxando o objeto para baixo, tá? Tem o fio puxando ali ela para cima, e aí a combinação dessas duas forças dá essa minha resultante. E a velocidade é o vetorzinho verde. Então, quando eu solto, a força resultante vai mudando de direção e sentido, tá? E a velocidade vai alternando, beleza? Do meu lado esquerdo aqui, e do seu lado esquerdo também, nós temos uma seção com colunas da transformação de energia. Olha só, quando está no ponto mais alto, a energia é toda potencial gravitacional. Conforme ele vai para o ponto mais baixo, toda energia é cinética, virou energia do movimento. Tá? Então você tem, beleza, o pêndulo ali bonitão, oscilando, tranquilão, as energias convertendo, sem atrito, sem nada. Vou colocar mais um pêndulo. Só que eu vou colocar um pêndulo com o mesmo comprimento de fio, só que com uma massa muito menor. Olha o que acontece. Espera aí que está meio travando aqui a situação toda. 45 graus, vou soltar o primeiro. Vou chegar no 45, vou esperar o outro voltar aqui. Vamos ver o que acontece quando eu solto o segundo pêndulo junto com o movimento do primeiro. Vamos ver. Ó, deu uma pequena diferença porque eu soltei na mão, né? Mas vocês vão ver que eles ficam oscilando juntos. Não existe uma separação deles. Por quê? Porque a massa não influencia o movimento pendular. Na equação não tinha, a massa não influencia. Agora, se eu mudar o comprimento do fio, olha o que acontece. Eu vou diminuir o comprimento, o período diminui. Ele faz o movimento mais rápido. Tá? Quanto menor o pêndulo, o comprimento do pêndulo, mais rápido ele faz esse movimento, menor o período. Tá? Então, o comprimento, desculpa, tá certo. Menor o comprimento, menor o período, ele faz mais vezes. Aí você fala, professor, mas por que você está mostrando isso? Isso eu já tinha entendido na aula. Eu só estou vendo aí um negócio, uma flecha louca para um lado, a flecha louca para o outro. Bom, por dois motivos. Primeiro, com um problema deste jeito, pode ser cobrado de vocês na vida que vocês analisem. Deixa eu tentar voltar aqui. Eu vou ter que soltar de novo, peraí. Pode ser que vocês analisem este ponto aqui embaixo. Porque o que acontece nesse ponto aqui embaixo? Neste ponto aqui embaixo, a força resultante é centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória. Então, vamos voltar para o nosso desenho aqui. Nossa, tá uma travação aqui no meu computador que não está escrito, hein? Tá, deixa eu fechar esse simulador. O que acontece então nesse ponto mais baixo? Eu tenho a caixinha lá, o pêndulo, né? Temos uma força da tração puxando o objeto para o centro da trajetória, que era o fio, né? A força de tração. Eu tinha uma velocidade para a direita, aqui.
velocidade. E eu tinha força-peso para baixo. Só que como o movimento é circular, com uma trajetória mais ou menos assim, que eu estou fazendo de pontilhadinho branco aqui, ó, existe uma força que aponta para o centro, que é centrípeta, que é positiva, e uma força que aponta para fora do centro, que nesse caso eu posso chamar de centrífuga. Nesse caso eu posso. E aí vocês, lá do primeiro ano, a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A combinação das forças é tração é positiva, que aponta para o centro. Peso é negativo. Peso é massa vezes gravidade, né? Igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Só que o raio é o comprimento do fio. É L. Tá? Daqui para cá eu tenho o comprimento do fio. Professor, mas eu não estou entendendo qual que é a fita dessa equação. A fita dessa equação é que você consegue calcular o campo gravitacional pelo pêndulo, pelaquela equação verde grandona aqui de cima, tá? Aqui, tá? Essa aqui que eu estou passando. Se você for fazer um curso igual física, alguma coisa assim, um curso superior, você vai... Um dos primeiros experimentos do primeiro ano é o pêndulo. Mas você pode calcular a velocidade do objeto do ponto mais baixo ou a tração no fio usando os conceitos da segunda lei de Newton, da dinâmica. Tá? Então, é tudo uma combinação de uma informação do pêndulo, que é uma coisa que vocês veem lá na frente, com aqueles conteúdos lá das leis de Newton, lá de trás. E só para agora fechar de vez, tá? Eu não quero deixar vocês sem esse exercício, que eu acho que é a parte mais interessante aqui da nossa aula. É o como que a UEL cobrou isso no passado. E eu acho ligeiramente genial o jeito que eles cobraram, tá? Não quero ficar aqui, porque vestibular, ninguém aguenta mais falar de vestibular, mas essa questão é muito boa, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês. No finalzinho da aula, talvez eu passe um minuto. Se precisar tirar a dúvida de vocês que ficaram para trás aí, eu tiro, tá? Na troca de aula. No modelo que eu peguei a prova é a questão 52. A figura a seguir mostra a estrutura de um relógio de pêndulo, exposto no Museu de Ciências Britânico. Planejado por Galileu Galilei, seu princípio de funcionamento é baseado na regularidade da oscilação, isocronismo de um pêndulo. Iso é igual, o cronismo é de sincronismo. Então, o pêndulo ele vai e volta sempre nos tempos iguais. Supondo que um relógio, semelhante ao da figura, foi construído e calibrado para funcionar a uma temperatura de 18 graus, mas que está exposto numa cidade cuja temperatura no verão é 32 e no inverno é 14. É correto afirmar. Então, o período é 2π raiz de LG. Bom, aqui o funcionamento do pêndulo vai ser no mesmo planeta. Então, a gravidade eu vou fazer de conta que nem está influenciando aqui. O que acontece no verão? No verão, a temperatura aumenta. Então, aqui eu tenho uma temperatura maior. Quando a temperatura aumenta, o comprimento do fio aumenta, porque dilata. Aumentando o comprimento do fio, o período é maior. E é aqui que está a sacada dos caras da UEL. Porque você fala que o comprimento é maior, o que você vai pensar? Bom, o período é maior, desculpa. Bom, o período é maior, ele vai adiantar, né? Vai ficar adiantado, porque é maior ali. O que importa para o relógio é a frequência. A relação de período e frequência está aqui. Se eu aumento o período, a frequência diminui. Então ele vai badalar, vamos dizer assim, menos vezes. Ele vai atrasar. Agora, se eu estou falando no inverno, onde a minha temperatura diminui, aí meu comprimento vai diminuir, porque do mesmo jeito que ele dilata no calor, ele comprime no inverno. A temperatura, desculpa, o período vai diminuir. Se o período diminui, a frequência aumenta, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Que o pêndulo de menor comprimento ele oscilava mais vezes. E aí ele vai adiantar, porque ele vai balançar mais vezes e vai marcar mais ciclos. Então, na resposta correta, você teria que, deixa eu ver, ele atrasa no verão, onde a temperatura aumenta, porque a frequência diminui. É a alternativa D. Era uma questão simples,
Se você parar para analisar, aqui não tem nenhuma conta mirabolante. É só você entender como o pêndulo funciona. Só que poderia ter dado uma pequena alteração. Qual seria essa alteração? Um minutinho, gente, só. Tá, mais um minutinho. Vou roubar aqui um minutinho do intervalo da próxima aula de vocês. Ele poderia ter levado essa tranqueira desse pêndulo para a Lua, que também é bem comum esse tipo de exercício. Não sei porque alguém levaria um pêndulo para a Lua, mas beleza. O que acontece? Aí eu vou considerar que o comprimento não mexe mais, e sim só a gravidade. Na Lua, a gravidade é menor que na Terra. Então eu teria menor gravidade, maior período. Como a força que tenta derrubar o pêndulo é menor, porque o peso ali será menor, tá? Você tem um período maior, tá? Já vou ler essa pergunta, Leonardo, um minutinho, tá? Se o período é maior, a frequência é menor. E aí, então, ele atrasaria. Se você levasse para um planeta onde a gravidade é maior, ele ficaria adiantado. Então é um tipo de pergunta muito comum, gente, mas é muito comum. Provavelmente Noel não vai cair esse ano de novo, eles não repetem assim. Mas pode aparecer para vocês em PAS, PSS, PAC, UEM, Federal, PUC, sei lá onde vocês vão fazer vestibular. Se é que vocês vão querer fazer vestibular, ENEM, não sei. Mas isso pode aparecer. E é um conteúdo simples, tá? Eu vou ver a pergunta do Leonardo. Pessoal, para liberar quem tá desesperado aí para tomar um café ou para ver a próxima aula, boa semana, nos vemos aqui 2 semanas e eu vou tirando as dúvidas de quem ficou aqui, tá bom? Falou, galera, falou. Ó, o Leonardo perguntou, do alto de uma montanha da Terra e na altitude do mar ocorre variação dos horários? Ocorre porque ocorre a variação da gravidade, tá? Quanto mais alto você está, quanto maior sua altitude, menor a sua gravidade. Tá? Então, quanto mais alto, mais parecido com o efeito da Lua você terá. Claro que não na mesma proporção, mas mais alto a gravidade é menor porque você está mais distante da Terra. Então, a altitude sendo maior, pensando sem variação de temperatura, porque também teria uma variação de temperatura com a altitude. Mas muito mais alto, a gravidade é um pouquinho menor, coisa nas casas decimais? Sim, mas é um pouquinho maior, é um pouquinho menor. E aí você já teria uma variação pequena. Para fazer um experimento, para ser um relógio de parede, não teria problema. Para ser um aparelho de medição científica, seria complicado. Para vocês terem noção, quando alguém está orbitando na Estação Internacional, Espacial Internacional, a gravidade lá é 8, alguma coisa metros por segundo ao quadrado. Eles estão bem alto. Então a gravidade ela varia bem pouco com a altitude. Tem a ver com o espaço-tempo de Newton? Então, na verdade, aqui a gente está considerando o espaço-tempo de Newton. O que o tempo passa igual para todo mundo, fisicamente falando, e que o espaço é igual. Ele tem as mesmas propriedades em todas as direções. Se você for considerar o espaço-tempo do Einstein, da relatividade geral, ali, da física moderna, aí a gente tem um probleminha. Porque aí o que vai influenciar a gravitação já não é mais só o que vai influenciar a gravidade local, não são as massas, né? É o que acontece com o espaço-tempo. Mas aí o bicho fica muito mais complicado, tá? Tá. Ó, André, quanto menor a gravidade, menor o tempo. Depende, tá bom? Aqui depende do que você está chamando de tempo. Quanto menor a gravidade, maior o período de oscilação do pêndulo. Tá? No pêndulo é isso que vai acontecer. Quanto menor a gravidade, pensando na relatividade geral, igual eu falei agora para o Leonardo, quanto menor a gravidade, mais o tempo passa normalmente, vamos dizer assim. Lugares que não tem gravidade, o tempo passa sossegadão. Lugares com muita gravidade, o tempo passa mais devagar. A propriedade física tempo ela é reduzida, a velocidade com que ela se altera. Só que aí eu não estou pensando no pêndulo, eu estou pensando no tempo, conceito físico, tá? Não no medidor do tempo. Ficou claro? Beleza? Então, jovens, boa semana aí pra vocês, boas aulas, acho que vocês têm aulas seguidas aí. Desculpa comer uns 5 minutinhos da outra aula, mas é que deu aquele probleminha lá no começo, tá bom? Boa semana, bom descanso, boa aula, bom final de semana, bom dezembro, tá acabando o ano, é isso aí mesmo. Beleza? Então, qualquer dúvida me procurem no WhatsApp lá do grupo da sala e falou!